Oi, gente, tudo bem? Talvez você esteja pensando assim, meu Deus, professora, cadê essa maquiagem? Ai, gente, eu juro que eu queria ter colocado, mas não deu. E hoje vai assim, hoje vocês me verão, só não é totalmente natural, porque este cabelo já tem uma leve secada de secador. O que importa é a mensagem aí que você tem que ouvir, que você tem que prestar atenção, porque a gente vai falar de um assunto muito maravilhosístico da língua portuguesa, da língua brasileira. Você sabe que eu gosto de falar língua brasileira, né? Que é a questão da variação linguística, tema que sempre cai, pelo menos uma, até mais questões no Enem. A variação linguística, o próprio nome já sugere variação das coisas que a gente fala, da nossa linguagem. E nada mais é do que isso, porque no Brasil a gente tem, né, uma variabilidade de motivações para que ocorram as variações. Nós temos desde o processo de colonização, né, por conta de ter vindo pessoas que falavam outra língua e estarem outras pessoas aqui que falavam outra língua, e agora isso tudo começar a se misturar, e aí a gente tem uma quantidade maior de colonizadores vindo e explorando cada pedacinho desse país, que é enorme, e fazendo a nossa linguagem variar. Depois disso, a gente tem as pequenas comunidades, né, de fala, pequenas sociedades que fazem uma espécie de um contrato social, e aí elas criam apelidos, elas criam expressões, elas criam sentidos para palavras que às vezes não são os sentidos do dicionário, e a gente tem então a variação linguística. Nós temos então esse estudo focado na maneira como nós nos comunicamos e na necessidade que a gente tem de utilizar a língua que a gente fala. Então vamos perceber alguns fatores que podem propiciar, né, que fazem com que a nossa língua sofra essa variação. A gente tem fatores... Você vai ver aqui, aí na tela, né, a palavra dialeto, e a gente chama assim, então, de dialetos as variantes, né, da nossa linguagem, e a gente tem esses dialetos causados por alguns fatores. Então, os fatores são, por exemplo, o fator social. A diferença de poder econômico, por exemplo, faz a linguagem ser diferente para cada sociedade, e não fica difícil de você perceber isso. E por quê? Já vamos entrar nessa questão social, já vai voltar a falar sobre isso. O regional, né, a região, ela faz a variação linguística ser muito característica. E você sabe disso porque você está me ouvindo falar, e eu tenho muito na minha fala, por exemplo, do que eu trouxe comigo por ter morado maior parte da minha vida no Mato Grosso do Sul. Você, sul-rio-grandense, provavelmente, né, maior parte de vocês que estão me ouvindo, tem uma outra maneira, outras expressões, e isso se deu por conta do regionalismo. A gente já vai falar de novo sobre isso. Fatores históricos, foi como eu falei para vocês, a gente tem uma linguagem que sofre ao decorrer do tempo com N motivos. A linguagem que eu e você falamos hoje não é a mesma linguagem que os nossos avós falavam, e provavelmente os nossos avós também eram corrigidos ou eram tidos como uma linguagem muito para frente pelos avós deles, né? E aí esses fatores, eles meio... Ai, meu cabelo tá me incomodando. Esses fatores, eles meio que se misturam, porque a sociedade é diferente em cada momento da história e assim por diante, né? Os fatores geográficos, né, que tem a ver com regionais, né? Então, os fatores geográficos têm a ver ali com como aquela comunidade sofreu influências para se configurar, e assim a sua fala vai se representar no regionalismo. Então, a gente tem a criança, a gente tem uma linguagem do adolescente, a gente tem uma linguagem do adulto, uma linguagem do idoso. Então, a idade muda o jeito que a gente fala.
fala, o gênero muda o jeito que a gente fala. Você sabe, por exemplo, que é muito mais fácil ouvir um diminutivo vindo do público mais feminino, é mais fácil você ouvir, ai, que fofinho, coisa mais bonitinha, do que você ouvir o público masculino fazendo esse tipo de elogio. Não quer dizer que não exista, não é isso. É porque você observa com mais facilidade essas ocorrências na fala feminina. Grupos sociais, acabei de dizer. Por exemplo, os grupos que são influenciados por tipos de música, esses grupos vão ter na fala certas expressões que só eles conhecem e que varia a linguagem. Profissão, gente, você deve ter aí o seu pai profissional, aqui deve ter vários exemplos, mas você sabe bem que na área da saúde existem palavras, existem linguagens que são técnicas e que a gente que não é da área da saúde não entende. Mas tem muita coisa, por exemplo, que eu gostaria de usar somente os termos técnicos da área e eu conseguiria entender, e talvez outro professor de português também conseguiria entender. É que eu preciso torná-los mais claros para você, então o meu papel é sempre explicar aquilo que eu tô falando, aquele nome que você não conhece. Na área jurídica, você já tentou ler um processo? Nossa, é uma linguagem muito difícil, uma linguagem entroncada, porque vocês não conhecem, você, não conhecemos aquela gramática. Então, a linguística também varia de acordo com cada profissão. Nível de escolaridade. Quanto mais alto o grau de estudo, e eu tô falando de estudo mesmo, tá? Porque você sabe que passar de ano não significa que você tá mais inteligente. Então, mesmo assim, quanto maior o grau de escolaridade, de estudo, de leitura, mais diferenciada vai ser essa linguagem. Não significa que você simplesmente vai passar a falar formalmente. Não é isso. É porque você vai estar mais apto para fazer a mudança da fala informal para formal, por exemplo. É porque o seu vocabulário vai estar muito maior, você vai conhecer mais coisas. E a escolaridade mais baixa, ela tem um número mais restrito de conhecimento. Basta você se lembrar de quando você era criança, quando você fazia a segunda série, você jamais entenderia, por exemplo, algo de genética que você estuda no terceiro ano do ensino médio. De regência verbal. Quem que vai ensinar vai falar assim, oi crianças, hoje a gente vai falar sobre regência verbal. Lá no segundo ano, que a criança tem 7, 8 anos de idade. Não, né? Porque o conhecimento lá é mais limitado. Então, isso também varia as possibilidades da linguagem. Região, gente, o Brasil é uma coisa linda de meu Deus. A gente tem o mineiro, o nordestino, o nortista, o sul-mato-grossense, o mato-grossense, o sul-rio-grandense, o paulista, o paulistano, o rio-de-janeirense. Vamos falar o fluminense. O Espírito Santense, bom, se eu falar todos os estados aqui, a gente vai passar muitos minutos, mas muda, varia. E aí imagina que eu, né, vou dar um exemplo. Eu vim do Mato Grosso do Sul, que nem era minha cidade, nem é meu estado natal, né, eu sou do Paraná, mas eu tenho uma fala sul-mato-grossense bem característica. Me casei com um rapaz lindo e maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul. O que acontece? Minha linguagem já é bem diferente de como quando eu vim morar aqui. Ele é influenciado por algumas palavras, por algum tipo de linguagem que eu falo. Às vezes ele tem que explicar porque ele fala tanto você, ele nem percebe às vezes que tá falando você. Ele tem que explicar para os colegas de trabalho. E para mim é uma mistura. Quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, os meus colegas dizem, nossa, você tá falando que nem gaúcha. Aqui, todo mundo sabe que eu não sou gaúcha só de me ouvir falar. Porque quando eu tenho que falar a palavra com R, então não tem como esconder. O que acontece? Uma mistura que gera variação linguística.
Os fatores sociais, né, que eu disse lá no começo para mencionar, tem a ver com riqueza, com pobreza, tem a ver com o lugar da cidade onde você mora, mas aí tá mais ligado à região geográfica, né? Falamos dos fatores regionais, acabei de falar, você pode ver aqui os exemplos, os fatores históricos, né? Como uma palavra, por conta da maneira como ela era falada e o jeito que se ouvia, e então foi diminuindo, e é o caso da vossa mercê, que no fim das contas hoje, quem usa muito você fala cê, né? Você sabe, você já deve ter me ouvido falar assim várias vezes. Você sabia, querido e querida, que não é só cacetinho que existe com esse nome? Pra mim é pão francês, vocês sabem. Sabem que eu até hoje tenho uma vergonha aí de chegar no mercado e falar cacetinho. Mas pra quem mora, por exemplo, no Pará, o nome do pãozinho é careca. Você já se imaginou chegando no mercado falando assim, quero 6 carequinhas? Não é uma coisa... que para você vai parecer tão simples. Olha ali o outro, pão de sal, pão aguado, então carequinha e o carioquinha. Então imagina, para um itemzinho desse, a quantidade de nomes que você pode ter, né? Então tem a ver com o lugar onde a gente mora e como as pessoas falam. Quando eu era criança, uma vez arrumei uma briga com a minha professora de história. Eu lembro até hoje. Por quê? Porque ela me chamou de guria. Como assim me chamar de guria? Tá pensando que eu sou o quê? Sou menina, me respeite. Hoje eu já falo guria tranquilamente. Mas em outros lugares do Brasil, isso soa como se você estivesse chamando a pessoa de moleque. E moleque, por exemplo, no Rio de Janeiro é tranquilo, é a mesma coisa que menino, menina. Então, a gente percebe como a gente também emprega uma força, né, para as palavras, dependendo de como aquela comunidade de fala resolveu atribuir sentido para aqueles termos. Dentro de tudo isso, pensando em linguagem por conta do nosso regionalismo, por conta da nossa idade, por conta do nosso estudo, por conta da nossa profissão, ainda assim a gente tem as variantes formais e informais. E por isso a gente sempre precisa lembrar que uma coisa é a língua falada, que é espontânea, que é natural, que não leva em consideração a regra, mas que por muito tempo de uso às vezes acaba gerando a regra, e a norma padrão, que é a regra. É porque eu sei a regra, é porque eu sei a leitura da linguagem padrão que eu consigo explicar todas as outras ocorrências. E isso não acontece só no Brasil não, tá? Não é só na linguagem brasileira, na língua portuguesa. Você tem isso pelo mundo, porque isso acontece em todas as linguagens, em todas as línguas. E a língua, ela é oral e ela é escrita, e eu diria mais, ela é também imagética, ela também é gestual. Tá aí a língua de sinais para provar pra gente que tem como desenvolver comunicação usando outras partes que não sejam só a nossa fala, né, a nossa escrita. E é importante a gente lembrar, então, que na linguagem formal eu preciso respeitar as regras da língua portuguesa. Então, eu tenho que aprender a gramática, eu tenho que entender sobre o estilo, eu tenho que entender sobre as figuras de linguagem, eu tenho que saber o padrão da língua brasileira. Aqui eu coloquei para vocês 3 palavrinhas muito importantes. Eu coloquei a palavra prestigiada, sim, porque existe um prestígio hoje agregado a quem usa a linguagem informal, a quem faz uma boa palestra, a quem sabe escrever um texto. Então, isso é considerado como um prestígio. E é considerado como desprestigiado, e às vezes a gente fala aquela palavrinha que está entre aspas, errado,
quem usa a variante informal. E eu já mencionei para vocês essa questão de erro. Não existe erro, existe inadequação com relação à situação. Se eu estou em uma situação que exige que eu utilize a linguagem formal, é ela que eu tenho que usar em textos acadêmicos, no texto da dissertação do Enem, do vestibular, sei lá, diante de pessoas que você não conhece, com autoridades. O ideal é que você use a norma culta. Mas, quando eu estou, por exemplo, com os meus colegas, eles entendem minhas gírias, eles entendem o meu palavreado, a citação de uma música, a expressão do dia a dia, uma metáfora, e não tem problema nenhum. E falar o meu problema e chamar vocês de meus filhos, cresço, não está errado, porque essa é a situação para usar essa linguagem. Eu preciso, nesse caso, sempre considerar quem é o receptor da minha mensagem. Se eu não considerar quem é o receptor da minha mensagem, eu não vou saber utilizar com propriedade e do melhor jeito a linguagem formal ou informal. Quero terminar, então, falando para vocês que em qualquer situação, seja na situação formal ou seja na situação informal, utilizando a sua linguagem, sempre pense que ela não pode ser um instrumento para veicular preconceito linguístico, nem para diminuir alguém porque essa pessoa não sabe utilizar a variante formal, nem para colocar no pedestal quem consegue usar a linguagem formal. Então, que com as nossas palavras nós possamos sempre demonstrar equilíbrio. Se a gente precisa corrigir alguma frase que em algum tempo foi racista, foi preconceituosa, que nós corrijamos frases, porque que nunca tenham nada para dizer de nós, que nós causamos preconceito pela nossa fala, pela maneira como a gente se expressa. Temos que pensar, e uma das melhores maneiras de fazer o pensamento mudar, melhorar, é a gente ler, ver e ouvir bons conselhos, bons livros, bons artigos, boas publicações no Instagram, no Facebook, no Twitter, para que o nosso pensamento seja sempre melhorado e assim também a maneira como a gente se comporta pelo uso da linguagem. Esse é o meu desejo para vocês, espero que vocês tenham compreendido a essência da variação linguística e um beijo e até a próxima aula.